Esse mês eu coloquei uma prótese de 500 ml de silicone. Não, Cadu, é grande demais! Será? Hoje eu vou falar sobre tamanho de prótese e eu vou contar essa história da prótese que eu coloquei de 500 ml e a gente vai discutir aqui junto se essa prótese é realmente grande ou se ela se adapta bem à paciente que a gente vai falar. Então, fica ligado aqui, esse assunto é muito legal. Meu nome é Cadu Brasinelli e a gente vai discutir sobre o tamanho de prótese de silicone aqui nesse canal no dia de hoje. $500 ml de silicone. Nossa, Cadu, ainda acho grande, viu? Mas será que pra alguém fica bom? Eu vou começar falando do que me ajuda a fazer uma escolha de um tamanho de uma prótese, para você entender como que a gente toma essa decisão. Depois eu vou te contar os tipos de pacientes que aparecem no consultório e por que a gente escolhe próteses dependendo desses tipos de pacientes. Depois eu vou te contar qual o tipo de paciente que tem próteses maiores e aqueles que estão indicados próteses menores. E por último eu vou responder a nossa pergunta, que é se 500 ml realmente é um tamanho grande de prótese. Hoje eu vou contar muita coisa legal para você e eu espero que você dê o like, você se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Isso vai ajudar outras pessoas a entenderem sobre prótese de silicone, que é uma coisa que muitas mulheres querem fazer. Bom, como é que a gente escolhe o tamanho de uma prótese? A primeira coisa que eu queria te falar é que o cirurgião tem experiência. Então, muitas das vezes é subjetivo mesmo. O cirurgião bate o olho e tem noção. Se você está procurando esse cirurgião, parece que ele é bom nisso. Então ele tem esse senso muito claro do que é melhor do que é pior. E ele vai te indicar o tamanho que ele acha que vai ser proporcional para você. Pedir no cirurgião é essencial para você fazer isso. Às vezes você vai no consultório do cirurgião e ele vai fazer medida nenhuma. Ele basicamente vai bater o olho, olhar seu tórax, olhar o que você quer e vai escolher um tamanho de prótese. Tem que confiar. Você está indo nesse cirurgião porque você tem boas indicações, porque você sabe lá na internet que as pessoas falam bem dele, porque você já conheceu o trabalho dele em outros momentos. Então, você tem que confiar, tá bom? Mas, de qualquer maneira, existem formas de fazer essa medida. Uma delas é pela medida do tamanho do tórax da paciente. Então, a gente faz uma medida do tamanho do tórax, faz uma medida também entre os mamilos da paciente e a gente joga isso numa tabela e essa tabela ajuda. A gente vai também confiar naquilo que a gente imagina que serve para a paciente. Então a medida ela nos ajuda a não aumentar o volume demais ou não deixar pequeno demais. Mas na verdade o seu cirurgião ele vai falar assim, vai ficar entre isso e isso e ele próprio vai escolher junto com você o tamanho que é o tamanho certo. Outra forma que a gente tem de medir é com o uso dos moldes. Então a gente tem moldes ou o Mama Size, né, que a gente pode usar aí nas pacientes para fazer esse tipo de medida e que vão dar uma ideia básica de como ficaria. A verdade é que você vai ter algumas variações em relação a na frente do músculo, atrás do músculo, mastopexia na frente do músculo, atrás do músculo. Isso a gente não vai conseguir ver quando a gente dá medidas, simulações para os pacientes. Então, na prática, eu te falo de novo, tem que confiar no seu cirurgião, porque ele tem essa visão, ele fala assim, nessa paciente aqui está sobrando muito tecido, eu vou mexer nesse tecido, vou tirar um tanto, vou colocar uma prótese proporcional a isso. Nessa outra paciente a gente não vai tirar tecido, vai manter mais ou menos o mesmo tamanho da mama antiga e vai só colocar prótese. E nessa outra paciente aqui, na hora que colocar atrás do músculo, nem vai aparecer direito ou vai aparecer muito. Então todas essas variáveis são muito importantes para você. De novo, vou repetir isso, o feeling do cirurgião para mim, ele vale muito, muito mesmo. Altura e peso, esse aqui para mim, ele é essencial. Você imagina que uma paciente de 1,50 pode ter o mesmo tamanho de prótese de uma paciente de 1,80? Essa prótese ali, aquele tamanho de prótese, ele vai se diluir no tamanho da paciente. Então, uma mama de mesmo tamanho de uma paciente de 1,50 e uma paciente de 1,80 vai causar efeitos completamente diferentes. Então, quanto maior a paciente, na prática a gente vai pensar em tamanhos maiores de prótese para ser proporcional ao corpo daquela paciente. O peso ele também pesa muito. As pacientes muito magras elas têm o tórax mais estreito, né? E a verdade é que se você coloca um volume em alguma coisa que é pequena, que é compacta, esse volume aparece muito mais que numa paciente que é um pouco mais larga, tem um pouco mais de gordura. Então isso também vai contar muito. E por último, o que eu levo muito em consideração é o que a paciente me fala. E aqui a gente já vai começar com aquela ideia dos tipos de paciente. Então tem pacientes que têm expectativas de uma forma muito diferente de outras pacientes que têm outra expectativa. E é claro que o volume da prótese tem muito a ver com isso. Eu posso pegar o mesmo corpo, com a mesma altura, com o mesmo peso
e uma paciente tem um desejo e outra paciente tem outro desejo, e é claro que o volume de prótese vai ser muito diferente para cada uma delas. Então eu brinco aqui no consultório que a gente tem 3 tipos de paciente, e cada uma vai variar de acordo com o biquíni e a roupa fechada. A gente aqui está falando o seguinte: eu preciso entender qual é o seu desejo quando você usa um biquíni e também quando você está usando uma blusa fechada. Então a gente tem um extremo, que é aquela paciente que eu considero no nível 1 ali. Ela não quer que apareça a prótese nem quando ela está numa blusa fechada, muito menos quando ela está de biquíni. Então ela imagina só que vai crescer a mama, mas ninguém vai perceber que ela tem prótese. Eu vou para o grupo 3, que é o outro extremo, aquela paciente que ela quer que apareça no biquíni, ali no clube, e mesmo com a blusa fechada, a mama dela pareça realmente maior. Que uma pessoa na rua, ela perceba que ela tem silicone, mesmo que ela não conheça essa pessoa. Então, esse é o extremo lá 3. E eu coloco a maioria das pacientes no meio do caminho, que é as pacientes do nível 2. Isso eu falo com ela o seguinte: você vai para o clube, é claro que você vai colocar o biquíni lá um pouquinho mais apertado, as pessoas vão perceber que você tem o polo superior da mama, então elas vão perceber claramente que você tem prótese. Isso te incomoda? A maioria fala comigo: não, é isso que eu quero. Mas, se as pessoas te conhecem na rua, elas nunca te viram antes, se estiverem na rua com uma blusa fechada, elas não fazem a mínima ideia que você tem uma prótese de silicone, porque você quer que seja natural nessa hora, na hora que sua blusa está fechada. Afinal, as pessoas vão começar a olhar na rua, isso é desconfortável para a maioria das mulheres. Então, a maioria das pacientes entra nesse espaço, e esse espaço eu vou escolher a prótese dentro desse espaço. Considerando que você faz parte do grupo 2, você então quer uma prótese que eu vou considerar média, um pouquinho mais ousada, mas no geral média. Você vai precisar entender que, dependendo do seu corpo, os tamanhos podem ser completamente diferentes, mesmo que você queira que você tenha esse nível de resultado, que é o nível de resultado aparecendo lá no clube ou aparecendo na blusa fechada. Então, o que vai variar? Bom, pacientes que têm próteses menores são aquelas que são menores, é claro, a gente já falou isso, aquelas com o tórax mais estreito, aquelas que são mais magras, aquelas que têm os ombros mais próximos e aquelas que têm a pele mais fina. Todos esses aspectos eles fazem com que uma prótese média apareça muito. Então a gente vai tentar pensar em próteses um pouco menores, porque vai marcar demais. Uma pele fininha, um tórax bem estreito, uma paciente bem magrinha, pequenininha, ela precisa de uma prótese que não seja muito grande, porque ela vai aparecer muito. Então a gente vai pensar em próteses menores. Agora, a gente tem um outro tipo de paciente que é completamente diferente. A paciente alta, que os ombros são largos, que o tórax é largo, ela tem a pele grossa, ou seja, na hora que a prótese aparecer ali, ela vai diluir um pouco na pele da paciente. Todos esses aspectos, eles chamam a atenção de mamas maiores. Então a gente tem sim pacientes que têm uma altura média para alta, que são um pouco mais cheinhas, principalmente tem um ombro mais largo, e elas precisam de próteses maiores, exatamente para que senão vai acontecer das próteses ficarem afastadas, porque o tórax é muito largo, não vai aparecer quase nada, porque o ombro é muito largo, a paciente é alta, então a prótese fica parecendo pequena ali naquela paciente. Então é muito importante entender que, dependendo da forma do seu corpo, o volume vai ser completamente diferente para você conseguir o mesmo resultado que você queria. Agora a gente vai responder a nossa pergunta: 500 ml é muito? Claro que você vai falar que não, né, Cadu? Você que colocou, mas pode ser que a paciente 15 você achou grande. A primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte: eu respeito muito o desejo das pacientes, mas existe uma coisa que chama proporcionalidade. Então eu não vou colocar uma prótese grande porque a paciente quer colocar 500, 600, sendo que eu acho que não vai ficar legal. Então assim, você tem que entender que a minha função como cirurgião plástico é colocar alguma coisa que seja proporcional. Então tá certo quem falou que eu não acho grande. Se eu achasse, eu não colocaria. E por que essa prótese não ficou grande para essa paciente? Vamos começar assim: essa paciente tem 1,85 m, o que para uma média feminina é muito grande. Então a paciente é muito alta mesmo, né? A média feminina aí, 1,65 m, ela tem 20 centímetros a mais do que a média dos pacientes. Começamos com uma paciente muito alta, que tem o tórax muito largo, realmente muito largo. Então a paciente um pouco mais velha, por isso ela tem o tórax mais largo mesmo. As mulheres, elas vão tendo o alargamento do tórax com o tempo. É uma paciente com a pele grossa, que aperta bem a prótese, faz a prótese espalhar ali, quase não dá volume bem. É uma paciente que tem o IMC de 27, a gente já discutiu aqui que essa paciente é considerada sobrepeso. A cirurgia plástica para ela não é proibitiva, mas ela tem um pouco mais de peso, é um pouco mais larguinha, tem uma barriga um pouco maior,
e ela precisa de uma prótese um pouco maior para aparecer, porque senão a gente só vai ver a falta de cintura dela e não vai ver nada no tórax. Por último, essa paciente é do nível 3, então ela queria um resultado marcado mesmo na roupa fechada. Se ela queria um resultado marcado, é mais alta, um pouquinho mais de peso, tórax largo, ombros largos, ela entra no grupo em que 500 ml não ficou grande para ela. E eu te conto que quando a gente chegou no quarto, ela ficou super satisfeita, mas a primeira coisa que ela falou é: eu gostei, mas talvez pudesse ser até maior. Não acredito. Pois é, mas mais do que esses 500 ml eu achei que não era proporcional e eu bati o pé e falei que os 500 ml estavam bons. Ela tá muito feliz agora e ela entendeu que ia ficar muito desproporcional para ela. Então eu tenho certeza que você entendeu que se a paciente gostou é o que importa. E se a gente usou a proporcionalidade para fazer isso, a prótese não é grande para essa paciente, mas vai ser grande para a maioria das pacientes. Se você gostou desse conteúdo aqui, eu tenho certeza que você vai deixar o seu like, vai se inscrever no nosso canal, vai ativar o sininho, porque isso é muito importante para nós. E agora você sabe que a gente tem uns conteúdos bem específicos para poder te ajudar na cirurgia. A gente vai tirar muita curiosidade aí. Eu tenho certeza que você quer saber exatamente isso. Nesse caso específico aqui, o que eu faria? Eu sei que você vai conseguir saber isso, principalmente se você se inscrever no nosso canal. Um abraço!